Tudo parecia perfeito naquela manhã. Ele saiu para sua corrida habitual, respirando o ar fresco, sentindo o ritmo familiar de seus passos. Mas, ao virar a esquina, o mundo que ele conhecia desabou. Minha esposa traidora mentiu que estava correndo com as amigas, mas na verdade ela estava me traindo com um idiota. Na natureza, uma sequência aparentemente aleatória de eventos pode destruir algo que levou muito tempo para ser construído. Às vezes, essas coisas nunca podem ser restauradas como eram, não importa o quanto desejemos. Como exemplo, vamos imaginar que o vento está soprando e causa a queda de um galho de uma árvore na beira de uma colina. O galho cai sobre uma pedrinha que estava segurando a pedra no lugar. A pedra era a única coisa que impedia uma avalanche de pedras no topo da colina, que teria arrasado a cidade abaixo. Meu nome é Robbie Patrick, não Robbie, nem Bert, apenas Robbie. Nesta série de eventos aparentemente aleatórios, é muito parecido com o que destruiu meu feliz casamento. Minha esposa, Carly, e eu somos um típico casal de dupla renda e sem filhos. Temos uma casa bonita nos subúrbios de Detroit. Ambos temos ótimos empregos e a vida é ótima. Decidimos não cumprir nosso dever de procriar por puro egoísmo. Pensamos que teríamos nossas vidas inteiras pela frente para ter filhos mais tarde. Então, por enquanto, estávamos ocupados curtindo nossos brinquedos, viajando para lugares exóticos e apenas nos divertindo juntos. Eu tenho 1,78 de altura e peso 77 quilos, tenho cabelo e olhos castanho escuros, sou bastante atraente e estou em ótima forma, correndo de 80 a 110 km por semana. Normalmente, corro algumas maratonas por ano, então gosto de me manter em forma. Carly, amassando meu olho, tem cerca de 1,52 de altura e pesa 73 quilos. Ela tem cabelo loiro na altura dos ombros e olhos azuis brilhantes. Já ouviu falar de pessoas cujo sorriso pode iluminar uma sala? O sorriso de Carly pode iluminar uma cidade inteira. Ela tem seios relativamente pequenos, então a maior parte de seus 73 quilos está nos quadris, nas coxas e no bumbum. Mas, cerca de um ano atrás, Carly notou que estava com uma pequena barriguinha. Isso não me incomodou nem um pouco, eu até achei fofo, mas ela ficou chateada com isso por alguns dias, até que eu sugeri que ela se livrasse disso indo correr comigo. Inicialmente, ela adorou a ideia, e até comprou várias roupas de corrida legais e 3 pares de tênis de corrida, mas a implementação da ideia foi bem menos bem-sucedida. Ok, por que embelezar? Nós não éramos compatíveis para correr. Os dois correndo juntos era tão bom quanto um pum na igreja. Se eu diminuísse tanto o ritmo que parecia que estava correndo para trás, ainda era rápido demais para Carly. Se ela acelerasse ao ponto de só conseguir correr por alguns minutos, ainda era lento demais para eu me sentir confortável. No entanto, a solução foi encontrada rapidamente. Na nossa segunda e última corrida juntos, vimos um grupo de 6 ou 7 mulheres correndo juntas. Carly deixou-me correr sozinho, enquanto ela se juntava a elas. Algumas semanas depois, com a chegada do verão, o grupo de corrida de Carly decidiu mudar para corridas pela manhã, para evitar o calor do verão. Eu mantive meu horário de corrida à noite, exceto para as corridas longas nas manhãs de domingo. Isso nos agradava perfeitamente, ou assim eu pensava. Nossa rotina normal era que Carly acordava às 5h30, saía de casa às 5h45, corria com as garotas e retornava entre 7h e 7h20. Ela fazia isso 3 vezes por semana, geralmente às segundas, quartas e sextas. Eu costumava sair logo depois dela, comprava o café favorito dela no Tim Hortons com donuts, ou bagel, e às vezes, flores, e esperava ela voltar. Também passava as roupas dela para o trabalho, e me certificava de que o carro dela tivesse gasolina, etc. Todas as coisas que um marido amoroso deveria fazer. Foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã fatídica, quase 2 semanas atrás. Carly entrou no nosso quarto, ainda ofegante, e caiu na cama ao meu lado. Embora eu parecesse estar dormindo, não estava. Ela me cutucou suavemente para ver se eu estava realmente dormindo. Antes de seus dedos me tocarem, eu me virei e a puxei para mim para um longo e terno beijo. Ela cheirava maravilhosamente bem. Isso deveria ter me alertado, mas não me alertou. Eu sabia que você estava fingindo. Fingido, provoquei. Ela riu. Eu peguei uma bandeja ao lado da cama com café dela, donuts e uma única rosa vermelha. Ela viu uma lágrima começar a se formar no canto do olho. Eu realmente não entendo, ela disse suavemente. Por que você faz coisas assim por mim o tempo todo? Mas parece a primeira vez toda vez que você faz. Eu nunca vou entender as mulheres. Eu dei uma risada. Café, donuts e uma rosa. Ela refletiu, segurando o queixo, como uma daquelas detetives de programas de TV baratos. Acho que resolvi esse caso, continuou ela, falando como se alguém além de mim estivesse ouvindo. Parece que meus poderes de dedução são experientes e brilhantes, ela disse, pausando para efeito dramático, e então me olhou desconfiada. A palavra é que alguém aqui não está satisfeito com me montar como um pônei durante metade da noite passada. O culpado, com café, donuts e uma rosa de aparência inocente, obviamente quer um pouco de manhã nele. Ela disse as últimas 3 palavras com desejo. Desnecessário dizer, nós dois nos atrasamos para o trabalho naquela manhã, e muitas manhãs, de fato. Então, eu realmente acreditava que tudo estava bem entre nós naquele momento. Eu teria dado minha vida por ela sem hesitar. Quão rápido as coisas podem mudar.
Em uma noite comum, quando entrei em casa e troquei para meu traje de corrida, beijei Carly enquanto ela passava o esfregão no chão da cozinha. Esse era um sinal certo de que esperaríamos alguém para o jantar. Ao beijá-la, notei uma leve camada de suor na testa de Carly devido ao esforço de esfregar o chão. Eu nem pensei nisso na hora, mas a semente foi plantada na minha mente. Não se atrase, preciso que você vá até a churrasqueira, ela disse, trocando meu beijo rápido por um beijo muito mais apaixonado nos lábios. Carly, se você continuar fazendo isso, eu nunca vou sair daqui, disse eu, sorrindo. Eu tenho algo aqui embaixo que você deixou de manhã, e precisa ser preenchido com você, Carly disse enquanto eu me afastava dela. Eu vou preencher quando voltar, eu disse, rindo. Mais um beijo e eu estava fora da porta. Um pouco depois, cerca de 1 quilômetro na minha corrida, eu estava extasiado. Eu estava ouvindo Evanescence no meu iPod, fazendo o que amava, e o mundo parecia um lugar bonito. Então aconteceu, uma daquelas ações aparentemente aleatórias. Uma gota de suor rolou da minha testa para o meu olho, me forçando a enxugar o olho. Isso também me fez pensar sobre os eventos anteriores. Algo estava errado com Carly. Por que ela estava tão fresca depois de voltar de uma corrida matinal de 6 quilômetros, e em seguida, suada fazendo um pouco de limpeza? Algo não estava fazendo sentido, mas eu não conseguia descobrir o que era. Nosso convidado para o jantar acabou sendo uma das metades de um dos casais com quem saíamos na nossa área. Era o casal mais velho, Georgette e Tom. Georgette estava ali sozinha porque eles estavam se divorciando. Carly a convidou para dar apoio, e essencialmente, para ouvir, e eu fui incluído nos planos. Depois que cozinhei os bifes, sentamos, e Georgette começou a reclamar de como Tom teve uma noite com sua secretária, e fugiu para o México com ela. Eu me desculpei e fui para a garagem trabalhar no meu brinquedo favorito, preparando meu Mustang GTS 6 para o Woodward Dream Cruise. Instalei grades bilhete para deixá-lo um pouco diferente, embora, com o sistema de admissão Shaker, ele já fosse único o suficiente. Eu realmente deveria ter prestado mais atenção em Georgette, mas naquele momento não percebi que a experiência dela poderia ser útil para mim. No dia seguinte, quinta-feira, Carly não tinha que correr, então ela me acordou com um beijo íntimo que ainda sinto quase 2 semanas depois. Isso deveria te fazer nem olhar para sua maldita secretária, ela disse com um sorriso. Carly se virou e me abraçou forte, e ficamos assim por um tempo. Por favor, nunca me traia, ela disse baixinho. Eu prometo que nunca vou, eu disse, e falei a verdade. Às vezes, eu só não entendia Carly. Eu a amava com todo o meu coração e alma, e depois de 8 anos de casamento, ainda tínhamos momentos íntimos juntos, socialmente, algumas vezes por dia. Quem, em sã consciência, iria querer arruinar isso? As mulheres são criaturas estranhas. Naquela noite, quando eu estava correndo e virei a esquina no parque, vi a figura familiar de uma mulher que eu não conhecia. Eu sei que parece absurdo, mas era verdade. A figura era familiar porque eu a tinha visto muitas vezes antes, mas nunca falamos, então eu realmente não a conhecia. Oi, eu disse, desacelerando para igualar o ritmo dela. Eu sou o Robbie, eu disse. Aparentemente, minha identificação não teve efeito. Carly não devia ter falado muito sobre mim enquanto corria. Eu sou o marido de Carly, eu disse, como se isso resolvesse tudo. Ela ainda parecia confusa, mas sorriu, e seu sorriso era magnífico. Não era aquele sorriso de 10 megawatts, todo cheio de dentes, projetado para encantar milhares de pessoas como o sorriso da minha Carly. Não, era um sorriso sutil, sem dentes, que envolvia seus lindos olhos verdes e até mesmo seu nariz, destinado exclusivamente a uma pessoa, e essa pessoa era eu. Mesmo estando perdidamente apaixonado pela minha esposa naquele momento, aquele sorriso me fez parar. Droga, ela me fez mais do que pensar. Aquele sorriso quase me causou uma concussão. O sorriso dela me fez perder a noção de onde estávamos correndo, e se ela não tivesse segurado meu braço e me puxado para longe, eu teria colidido direto em uma árvore. Quem é Carly? Ela perguntou, quase não conseguindo segurar a risada. Agora era minha vez de me surpreender. Como ela não sabia quem era Carly? Ela corre com você pela manhã, eu disse. Não, nós não temos uma Carly, ela respondeu, mas já te vi aqui muitas vezes, e queria conversar com você. Meu nome é Rebecca, todo mundo me chama de Becca, ela disse, estendendo a mão pequena para mim. Eu ouvi dizer que você corre maratonas, e eu quero aumentar a minha distância porque estou pensando em correr uma, mas não sei por onde começar. Bem, eu posso te ajudar com isso, eu ofereci. Nos próximos quilômetros, conversamos sobre os tipos de treinos que ela precisaria. Falamos sobre corridas longas, corridas de recuperação, ritmo e a importância de escolher o tênis certo. Até começamos a falar sobre fazer corridas longas juntos nos finais de semana. Eu disse que algumas pessoas gostam de fazê-las aos sábados, e ela rapidamente disse, domingo é melhor. Você tem um encontro quente no sábado de manhã? Eu brinquei. Algo assim, ela disse, pontuando com outro daqueles sorrisos incríveis. Ela então saiu da pista, prometendo me encontrar lá no domingo de manhã, ao amanhecer. Enquanto completava minha corrida, 1000 pequenos pensamentos passaram pela minha cabeça ao mesmo tempo. O primeiro foi, onde diabos a Carly vai todos os outros dias, se ela não está correndo com Becca e o grupo dela? Meus pensamentos estavam longe dela naquela noite, enquanto minha amada esposa fazia o possível para me matar de prazer. Então ela se virou e se pressionou contra mim. Robbie, está na hora. Ela disse com uma voz sonolenta. Essa é nossa última semana. Ela continuou. Ok.
Eu murmurei, fingindo estar dormindo. Vamos falar sobre isso amanhã, dorminhoco. Ela disse. Na manhã seguinte, enquanto Carly se vestia para ir correr, eu fiquei na cama, como de costume. Assim que ela saiu, me vesti, como sempre, entrei no carro, como de costume, mas um pouco mais cedo dessa vez. Segui Carly. Não fiquei surpreso ao vê-la passar pelo parque. Fiquei cerca de um quarteirão distante, para que ela não me visse, e vi quando ela virou e estacionou no estacionamento ao lado de alguns apartamentos realmente precários. Ainda bem que não estava no meu Mustang, porque teria se destacado ali como um polegar dolorido. Esse lugar estava apenas meio passo acima de um parque de trailers. Vi Carly subir até a porta de um dos apartamentos e bater. A porta estava aberta, e Carly entrou. A facilidade com que ela fez isso me mostrou que não era a primeira vez que ela fazia isso. Me aproximei do apartamento e olhei para ver se alguém estava olhando pela janela. Não havia ninguém. As 3 janelas estavam cobertas com aquelas cortinas baratas, e nenhuma delas estava fechada completamente. Olhei pela primeira janela e vi uma sala de estar vazia. A vista pela segunda janela mudou minha vida para sempre. Lá estava Carly, tirando shorts de corrida enquanto um cara com mullet se acomodava. Felizmente, eu estava são o suficiente para tirar meu iPhone e começar a filmar. Carly fez uma pequena dancinha e então subiu na cama, sentando-se sobre o cara. Eles começaram a conversar durante o ato íntimo. Eu não conseguia ouvir nada no meu vídeo por causa da janela, e não fazia diferença, pois eu não queria ouvir nada do que eles estavam dizendo. Se eu esperava algo quente e louco, como que eu e Carly tínhamos, eu estava chocado, porque Carly estava apenas seguindo os movimentos. Ela parecia entediada. Me perguntei por que ela destruiria o casamento por uma noite tão casual. Meu coração literalmente doeu. Pensei em entrar, e me perguntei o que eu faria ou diria que faria diferença. Dirigi para casa rapidamente, troquei para o trabalho e saí antes de Carly voltar. Quando cheguei ao trabalho mais cedo que o habitual, disse a Crystal, minha secretária, que eu tinha sido chamado para um compromisso urgente e que ficaria de plantão na maior parte da manhã. Eu sabia que, quando Carly ligasse, eu me justificaria por não falar diretamente com ela. Como um relógio, às 7h04 da manhã, vi a tela do meu iPhone acender com uma foto de Carly. Deixei ir para a caixa postal. Então, vi a luz do telefone da sala de escritório acender, e alguns segundos depois, Crystal colocou a cabeça na porta. Balancei a cabeça em negativa. Ela sussurrou, é a Carly. Eu balancei a cabeça ainda mais. Crystal se retirou para o escritório externo. Eu podia perceber que Crystal estava se perguntando o que estava acontecendo, porque eu nunca ignorava chamadas de Carly, mesmo quando tínhamos raras brigas, sempre conversávamos. No início, pensei que eu era um gênio, mas, se eu sou tão gênio, por que minha esposa estava tendo uma noite com Joe Dirt? Quando pensei mais sobre isso, percebi que foi um erro. Eu precisava ser muito cuidadoso com tudo o que fazia até descobrir o que estava acontecendo. Minha única vantagem era que eu sabia, e ela não sabia que eu sabia. Talvez ela fosse me contar. Talvez fosse isso sobre o que ela estava falando na noite anterior. As palavras exatas dela foram: chegou a hora, e temos cerca de uma semana. Ok, estúpido, pensei. Eu não preciso de uma semana. Se ela precisa de uma semana, eu posso fazer isso em 3 dias. Liguei para John Burman. John era um velho amigo da faculdade, e antes de se tornar um excelente advogado, trabalhou para a Associação Americana de Divórcios para Homens, especializada em garantir que os homens fossem tratados com justiça nos casos de divórcio. Oi, John, disse ao telefone. Robbie, como você está? Ele respondeu, com um tom baixo, desconectando minha resposta alegre de meus verdadeiros sentimentos. Essa não é uma ligação social, disse. Você tem um amigo que quer se divorciar? Sim, sou eu, respondi. Ok, me conte mais, ele disse, rindo. John, estou falando sério. Carly está me traindo com um caipira idiota, eu disse. A postura de John mudou completamente, e ele ficou muito sério e profissional. Robbie, você vai precisar de evidências que possamos apresentar no tribunal ou usar a nosso favor. Eu tenho uma excelente firma de investigações particulares que pode ajudar. Ele me disse. Eles não vão precisar de você perto do computador. Eu perguntei. Claro. Ele respondeu. Me passe seu e-mail. Eu baixei o vídeo do meu celular para o computador do escritório e enviei para o e-mail que John forneceu. Droga. Robbie, eu sinto muito. Achei que você estava brincando. Ele disse. John, eu preciso dos papéis do divórcio prontos para serem protocolados em 3 dias. Eu falei. Segunda-feira de manhã, às 7, com certeza. Ele respondeu. Uau, você não está brincando. Ele disse. Não, esse é o trabalho da Carly. Eu respondi. Bem, você não tem filhos, ainda mantém contas bancárias separadas. Ele murmurou. A casa era sua quando vocês se conheceram. Ele acrescentou. Ok, vou ter que fazer hora extra, mas consigo. Ele disse com confiança. Obrigado, John, você salvou minha vida. Eu disse. Robbie, você tem certeza de que quer isso? Quero dizer, você e a Carly são o casal mais feliz que eu conheço. Ele disse. Talvez ela não tivesse controle sobre a situação. Talvez tenha sido um incidente isolado. Eu respondi. Ok, me ligue no celular se precisar de algo. Eu disse antes de desligar.
Em seguida, liguei para o serviço de troca de fechaduras e pedi um orçamento para trocar as fechaduras da minha casa. Quando disse ao cara que eu precisava trocar as 2 fechaduras da minha casa às 6 horas da manhã de segunda-feira, ele congelou. Tive a impressão de que ele pensou que eu fosse fazer algo ilegal, então expliquei a situação para ele, e disse que teria documentos e identificação para provar que eu era o proprietário da casa. Parece que ele também já havia se queimado com algo parecido, porque não só concordou em fazer o serviço, mas também se ofereceu para fazer tudo de graça. Então pensei em ligar para uma empresa de mudanças, empacotar as coisas dela em caixas, esperando por ela no quintal. Meu segundo pensamento foi, dane-se ela, deixe esperar até que o tribunal me ordene a liberar o acesso à casa, para que ela possa pegar suas coisas. Meu terceiro pensamento foi jogar todas as porcarias dela no gramado, e ligar os sprinklers. Assim, todos os nossos vizinhos curiosos poderiam assistir, e vir até a casa para descobrir como essa traidora acabou nessa situação. Decidi ir com a primeira opção. Era mais profissional, e eu realmente não queria vingança contra Carly ou seu amante, o tal de Leo Abner. Eu só queria que meu coração parasse de doer, e que tudo isso acabasse. Mas uma coisa era certa, eu nunca mais me envolveria com uma mulher novamente pelo resto da minha vida. Vou me ater a relacionamentos fáceis. Sempre preferi pagar adiantado do que pagar depois. Na hora do almoço, Carly ligou para o meu celular 18 vezes, e deixou mensagens para Crystal. Acho que nem Crystal nem eu ficamos surpresos, quando ela foi me buscar para o almoço. A grande surpresa foi quando eu não estava lá, mas o carro dele ainda estava no estacionamento, disse Carly. Bem, todos já saíram, e eu não sei lhe informar para onde foram, disse Crystal, com um rosto muito sério. Eu tenho que dar crédito a Crystal. Ela pode não saber o que estava acontecendo, mas ela sabia de que lado estava o pão dela. Eu sabia que teria que falar com ela eventualmente, mas esperava poder adiar o máximo possível. Também planejava trabalhar até tarde naquela noite. John me ligou de volta. Ele queria discutir os detalhes, e me disse que sua agência de investigação particular já havia ganhado seu dinheiro com o vídeo do iPhone. Eles conseguiram o endereço do apartamento, e a partir daí, o nome do cara e o fato de que ele era casado. Como isso vai me ajudar, John? Eu perguntei. As pessoas mais pacíficas podem ser as mais loucas quando se trata de assuntos legais, disse John. Você está pedindo um divórcio amigável e sem contestação. O que é seu fica com você, o que é dela fica com ela, certo? Mas isso está bem até ela começar a chorar, fazendo todas aquelas coisas de mulher, alegando que você abusou ou negligenciou, basicamente forçando ela a trair, como única forma de ter suas necessidades emocionais atendidas. Então ela pede aconselhamento para tentar salvar o casamento, e aí você fica preso, porque pode acabar em meses de terapia, ouvindo ela falando besteira sobre como tentou justificar a traição, e o conselheiro vai adorar ela por se abrir e expressar seus sentimentos, porque isso faz ele parecer que está fazendo seu trabalho. O tribunal pode acabar dando a ela um acordo melhor na divisão dos bens. Ela provavelmente não vai ficar com a sua casa, porque era sua antes de se conhecerem, mas qualquer bem adquirido durante o casamento pode ser dividido no meio. Isso está bem para mim, eu disse. Eu só quero que ela vá embora. Ah, é? Disse John. Então você ficaria feliz em ver o namorado dela, aquele caipira de trailer, com o mullet dele, entrando no seu Mustang? Nem pensar. Eu mataria os dois, eu respondi, com firmeza. Então precisamos estar preparados para usar as armas pesadas, caso ela nos force a isso. Ele disse, e então desligou. Como eu sabia que Carly estaria em casa em breve, liguei e deixei uma mensagem no telefone fixo de casa dizendo que eu voltaria muito tarde porque estávamos tendo problemas no trabalho. Eu liguei para o telefone fixo em vez do celular dela, porque não queria falar com ela. Fiz um esforço enorme para tentar deixar minha voz o mais normal possível. A gente pensa em coisas estúpidas nos momentos mais estranhos. Enquanto eu deixava a mensagem, as palavras de Carly na noite anterior voltaram à minha mente. Por favor, nunca me traia. Eu deveria ter perguntado a ela a mesma coisa, mas aí já seria tarde demais. Depois do trabalho, fui a um clube com alguns caras. Ficamos lá até que a maioria deles decidiu que era hora de ir para casa, já que ainda eram casados. Eu me perguntei, quantos deles tinham sido tratados da mesma forma que eu? Entrei em casa na hora extremamente tardia de 19h15. O sol nem havia se posto ainda. Carly fez uma série de reclamações sobre eu não ter retornado suas ligações, onde eu estava, etc. Ela tentou me abraçar, mas eu me afastei. Então, lembrei a ela que eu deveria estar na garagem, preparando o carro para o Dream Cruise no dia seguinte. Eu não te vi o dia todo, e a primeira coisa que você menciona é o carro, ela reclamou. Você não me ama mais, disse ela, brincando. Ela não fazia ideia de como suas palavras eram proféticas. Claro que eu te amo. Menti. Só foi um dia realmente longo e ruim. Eu preciso sair bem cedo amanhã, e ficarei o dia todo fora. Eu disse. Então, continue, eu realmente preciso lavar e polir o carro agora. Eu disse. Ok, querido. Ela disse. Vou preparar um jantar rápido para nós depois que você terminar. Então você pode tomar banho na minha frente. Ela disse, piscando. Não havia chance de eu me encontrar nos braços dela novamente. Será que ela é viciada em intimidade ou algo assim? Fiquei na garagem até tarde da noite, e felizmente, Carly já estava dormindo quando entrei em casa. Ajustei o alarme no meu relógio para me acordar depois de apenas 5 horas de sono, e me enfiei na cama, o mais distante dela possível, dentro do espaço da nossa cama. Naquela manhã, saí novamente antes dela acordar, e em um ato de gênio,
Deixei meu iPhone na mesa de cabeceira ao lado da nossa cama, com o processador de texto aberto na tela. Quando ela notasse o telefone, pareceria que eu estava começando a escrever uma mensagem doce para ela, dizendo o quanto eu a amava. Eu sabia que ela leria, mas não me contaria sobre isso. Ela não queria que eu pensasse que ela estava invadindo minha privacidade ao ler a carta que eu escrevi para ela. Ao mesmo tempo, já que eu claramente esqueci meu telefone, ela não teria como me contatar, e eu também não teria como contatá-la. Isso, esperançosamente, atrasaria a realização dela de que algo estava errado entre nós. Quando cheguei ao EV, aconteceu mais uma daquelas coisas aparentemente aleatórias. O Druin Cruz se tornou um evento que ganhou vida própria. Originalmente, era uma celebração de um dia de carros clássicos e hot rods. Agora, ele reúne carros de todas as épocas e estilos, circulando pelo bulevar central da cidade, desde o pequeno subúrbio de Ferdale, Michigan, até Pontiac, Michigan. Embora estranho, o evento é amplamente considerado um evento de Detroit, começando fora de Detroit, e nunca entrando na cidade em si. Você quase poderia chamá-lo de Cruz fora de Detroit, porque é exatamente isso que ele faz. Agora, existem muitos outros eventos de cruz. Muitas das cidades participantes organizam suas próprias festas, eventos, exposições, etc. Alguns permanecem fiéis ao tema original dos anos 50, enquanto outros celebram diferentes aspectos da história automotiva, ou até mesmo uma marca específica de carro. Então, por exemplo, o evento que eu fui, Mustang Alley em Ferdale, a cidade de Ferdale celebra tudo sobre Mustangs. Existem Mustangs de todas as épocas e modelos em exibição, ao longo do percurso de 9M, que tem sido limitado a 600 carros nos últimos anos. Sim, é um paraíso para os amantes de carros, e especialmente para os fãs de Mustang. Milhares de pessoas passaram, fotografando e discutindo os carros, admirando-os e estudando-os. Enquanto eu estacionava em algum lugar no meio, percebi um par de pernas agora familiares. Sua dona, Becca, estava por perto e suas pernas terminavam em um belo traseiro em forma de coração, algo que eu não tinha notado antes. Eu nem havia começado a polir meu carro, antes de me aproximar para conversar com a figura, e sua dona. Então, essa é sua namorada Hot, eu disse. Becca rapidamente se endireitou, e me deu um daqueles sorrisos. Então, você está aqui ajudando seu namorado com esse carro? Eu perguntei. Você deve amá-lo muito para fazer isso. Continuei, me aprofundando ainda mais no meu equívoco. Bem, ela disse, eu não tenho namorado. Este é o meu carro. Muito bonito. Eu disse, ainda mais impressionado. Vamos ver, eu continuei. É um V609 conversível com sistema de escapamento duplo customizado. Sistema de escapamento Mac Performance, certo? Ah, as rodas de 18 polegadas cromadas triplo com pneus Zanik. Eu disse, muito impressionante. Você realmente conhece seus Mustangs. Como soube que era um V6 e não um GT? Ela perguntou. E como soube que era um 09? Ela acrescentou, sem me deixar responder a primeira pergunta. Seu para-choque traseiro é reto, e não tem os recortes para o sistema de escapamento duplo, que todos os modelos de 1999 a 2004 têm, eu comecei. Isso significa que você adicionou o sistema de escapamento duplo por conta própria. Eu continuei. Todos os GTS de fábrica vêm com sistema de escapamento duplo. Você também não tem faróis de neblina, outro sinal do V6. Os emblemas de fender de aniversário só saem a cada 5 anos, e seu carro não poderia ser um 04, pois a carroceria está errada. E como é um 14, ainda apenas nos sonhos dos designers, deveria ser 09, eu finalizei. Então, por que você está aqui e onde está? Qual é o nome dela? Desculpe, mas não consigo lembrar o nome da sua esposa, ela perguntou. Está em casa, e o nome dela é Carly, e em alguns dias ela será minha ex-esposa, respondi. Isso esfriou um pouco a nossa conversa, e o dia poderia ter seguido exatamente assim se o destino não tivesse interferido. Robbie, eu tenho um problema, disse uma voz atrás de mim. Me virei e vi Becca. Essa mulher sabia como se vestir. Ela usava apenas uma camiseta e shorts, que nem eram tão curtos. Seus shorts iam até cerca de 3 polegadas acima do joelho, mas seus músculos da panturrilha e coxas invisíveis eram espetaculares. A camiseta cobria do pescoço até o início dos shorts, apenas enfatizando seus seios. O cabelo dela nem estava estilizado de uma forma particularmente feminina. Ela nem tentava parecer bonita, e ainda assim, superava todas as modelos de salão de automóveis. Meu Deus, isso é maravilhoso. Que tipo de carro é esse? Ela perguntou. 06 GT com capô chaqueiro amarelo gritante com faixas pretas. Eu disse. Se este é o carro da sua futura ex-esposa, você deve amá-la muito para fazer isso. Ela comentou, zombando. Então, ao ver minha reação, percebeu que tinha dito algo errado e estendeu a mão para me confortar. Aquela primeira tocada foi como um choque elétrico, e todos os pensamentos sobre minha ex-esposa infiel desapareceram. Sinto muito, me perdoe, ela disse, com voz baixa. Então, qual é o problema, Becca? Eu perguntei. O que você trouxe para o almoço? Ela perguntou. Eu fiquei confuso, e me senti um pouco estúpido porque não tinha trazido nada, e o dia tinha sido longo e quente. Tem um McDonald's na rua. Eu sugeri. Então você vai correr de ida e volta para o McDonald's o dia todo, enquanto seu vizinho e amigo do outro lado da rua trouxe um almoço gourmet e um porta-malas cheio de comida saudável e lanches. Ela perguntou. Quando você diz assim, eu comecei,
É isso que eu vou fazer. Por que você faria isso, se eu estou disposta a dividir? Ela perguntou. Mulheres sempre querem algo em troca quando oferecem dividir, eu disse baixinho, depois mais alto, acrescentando, o que você precisar, Becca, se eu tiver, é seu. Assim, só falei, sem pensar muito. Eu estava tão ocupado empacotando a comida que esqueci todos os meus produtos para cuidados com o carro. Eu preciso de spray polidor rápido, polidor de cromo, gel para pneus e limpa-vidros. Ela disse. Eu fui até o meu porta-malas e entreguei tudo o que ela pediu. Ela nunca tinha usado almofadas de gel para pneus antes, então eu mostrei como usá-las, e ela ficou impressionada com o brilho que elas deram nos pneus dela. E dessa forma você usa menos produto, eu disse. Passamos o resto do dia sentados no meu carro ou no dela, conversando. Não lembro quantas pessoas se aproximaram ou se alguém apareceu, na verdade. Nós rimos, comemos e conversamos sobre tudo, desde corridas, carros até meu próximo divórcio. Ela entendia mais do que eu dei crédito a ela, porque tinha passado exatamente pela mesma coisa 4 anos atrás. Foi por isso que ela não tinha um namorado, não queria repetir isso. Quando chegou a hora de ir embora, eu não queria que o dia acabasse. Comecei a convidá-la para o jantar, mas pensei que seria inapropriado, dadas as circunstâncias. Então, nos despedimos. Será que meus olhos estavam me enganando ou ela sorriu um pouco mais ao dizer, te vejo amanhã de manhã? Quando cheguei em casa, Carly estava me esperando. Eram apenas 18 horas, mas ela já estava vestida para dormir, ou melhor, despida para dormir. Ela usava um suave negligee roxo que eu nunca tinha visto antes. Preparou outra de suas pequenas jantas românticas, um stir-fry com pedaços de carne, frango e legumes variados. Normalmente, quando ela cozinhava algo assim, nós nos alimentávamos um ao outro, e esse ato íntimo nos levava a mais intimidade no quarto. Carly, eu te amo tanto. Eu menti, mas não estou me sentindo bem, estou cansado e acho que estou ficando doente. Se você pegou, eu vou pegar também. Ela disse. Na verdade, eu estava mais preocupado em pegar uma infecção dela, mas com sabedoria não falei nada. Bem, agora é um bom momento para nós conversarmos. Ela disse. Isso é uma pergunta séria, eu perguntei. Muito séria, ela respondeu. É urgente. Precisamos tomar uma decisão agora, eu perguntei. Por que você pergunta? Ela perguntou. Bem, eu tenho uma corrida longa amanhã de manhã e estou pensando que talvez, se possível, eu adie para segunda-feira à noite, eu expliquei. Assim, todo o meu trabalho vai estar concluído. A corrida mais longa da semana terá passado, e eu posso me concentrar totalmente no que você tem a dizer. Carly pareceu considerar o que eu disse, e então concordou. Ok, não é nada que não possa esperar mais um dia. Quando conversarmos sobre isso, acho que você vai se surpreender, porque vai mudar nossas vidas. Ela disse. Espero que você esteja bem com isso, porque eu realmente quero que a gente faça isso. Ela acrescentou. Ah, sim, pensei, mas eu vou chegar lá primeiro, porque agora eu estava certo de que ela ia me deixar, por aquele maldito cara do trailer park com quem ela estava se envolvendo. Eu me perguntei o que fazia ele ser tão melhor do que eu. Não poderia ser só à noite, porque, olhando para eles, não parecia nem de perto tão intenso quanto o que estávamos fazendo. Parecia mais com 2 pessoas tendo algo íntimo por tédio. Ela não lhe dava prazer, e nem sequer estava na posição favorita dela. O que poderia ser atraente? Mas então percebi que eu era o único que não sabia. Talvez o que ela recebia de Jethro fosse o tipo de noite que ela queria, e se fosse isso, então eu estava feliz por me livrar disso. Jurei que, quando isso acabasse, eu nunca mais permitiria que nenhuma mulher se aproximasse tanto do meu coração e dos meus sentimentos novamente. No fundo da minha mente, me perguntei, se eu realmente significava isso, porque já estava pensando em Becca. O domingo me encontrou em um humor mais relaxado. Acordei antes do sol, e pela primeira vez em anos, estava empolgado com a corrida longa que me esperava. Numa noite, Carly se virou para mim, e envolveu seus braços e pernas ao redor de mim, como se estivesse me segurando como um colete salva-vidas. Ela realmente não tinha ideia de quão verdadeira essa afirmação era. O único pensamento que passou pela minha mente foi como eu poderia evitá-la por mais um dia. Só o simples fato de vê-la me trouxe imagens da minha mente de como seria ela passando a noite com Barney. Cuidadosamente, me libertei de seu abraço e saí da cama. É impressionante como as emoções humanas podem mudar rapidamente. Há apenas 2 dias, eu estava tão apaixonado por essa mulher que daria minha vida por ela. Eu realmente não conseguia imaginar meu futuro sem ela. Agora, ela era apenas mais uma garota disponível para mim. Eu sabia que esses pensamentos eram alimentados pela raiva e que, antes do fim da situação, eu passaria por muitas outras fases e emoções diferentes. Mas por enquanto eu pudesse ver claramente a dor que me foi causada, eu precisava ser livre. Me vesti, coloquei no micro-ondas uma pizza, que tinha guardado de alguns dias antes para um lanche rápido antes da corrida. Revirei a geladeira e enchi minha bolsa com garrafas de Snapple, Pepsi, Gatorade, água e também coloquei algumas barras de granola, frutas e pretzels. Quando fui até a porta, era engraçado, mas vi quase as mesmas coisas embaladas e esperando por mim, com um bilhete de Carly. O bilhete dizia, cuidado, vai estar muito quente lá fora hoje. Por favor, não se mate por uma corrida, porque alguém te ama e não pode viver sem você. Com a legenda para sempre sua, Carly. Após ler o bilhete de Carly, de repente corri até o carro e entrei nele. Hoje eu dirigi meu Taurus, porque não queria correr o risco de o Mustang ser arranhado.
Assim que fechei a porta, soltei a risada que estava segurando desde que li o bilhete. Ah, sim, ela me amava tanto que se divertia com Jabroni 3 vezes por semana. Para sempre agora também tinha um significado diferente. Já havia se passado mais de 24 horas quando cheguei ao parque. Estava começando a clarear. Imediatamente notei o Mustang de Becca, e ela sentada sobre ele. Ela nem olhou para mim quando me aproximei. Estacionei ao lado dela, e percebi que ela parecia cada vez mais atraente toda vez que a via. Quando saí do carro, ela me reconheceu e seu rosto se iluminou. Estava procurando uma mancha amarela, ela disse, com um sorriso. Eu não queria que ele suasse, respondi, sorrindo. Um cara que cuida do carro, provavelmente vai cuidar das suas mulheres também. Ela disse sorrindo. Havia aquele momento constrangedor de silêncio novamente, quando ela percebeu o que havia dito. Ela abriu a boca, e começou a fazer movimentos estranhos com as mãos. O que você está fazendo? Perguntei, havia diversão na minha voz. Estou tentando tirar o pé da boca. Ela riu. Isso foi o suficiente. Nossa crescente química começou a se intensificar novamente. Começamos a correr em um ritmo bem tranquilo. Felizmente para nós, o parque era uma pista oval simples, com cerca de 3 milhas de comprimento. Meu objetivo para o dia era de 22 milhas, e o dela era de 14, que era a corrida mais longa que ela já havia feito, com máximo anterior de 10 milhas. Ambos estaríamos quebrados depois disso. Algumas milhas depois de começarmos, o sol se levantou e nos deu uma vista linda. Ainda não estava alto o suficiente no céu para começar a nos fritar, mas a luz e o espetáculo eram lindos. Eu devia ter visto a mesma cena centenas de vezes nesse mesmo parque, mas hoje era a primeira vez que realmente notava sua beleza. Deve ser pela companhia, murmurei. O quê? Becca perguntou. Eu só pensei. Já vi o nascer do sol literalmente centenas de vezes, mas nunca realmente percebi o quão magnífico ele era. Atribuo essa revelação à companhia, disse em voz mais baixa. Eu também gosto de você, ela disse, séria. Eu só não entendo, ela continuou. Você parece um cara tão legal. Por que está se divorciando? Comecei a falar, diferente da nossa conversa no sábado. Não segurei nada. Falei sobre toda a situação durante a nossa corrida, incluindo o papel dela em descobrir a traição de Carly. Que estúpida, ela exclamou. Desculpe. Ela disse, saiu sem querer. De repente, olhei para o contador de voltas no meu relógio. Becca, você deveria dar uma caminhada para esfriar. Falei para ela. Oh, tentando se livrar de mim, ela brincou. Desculpe por chamar sua esposa de, mas se o homem que eu casei fosse metade tão legal quanto você, ainda estaríamos casados. Nada nos separaria, disse ela, decidida. Becca, não estou tentando me livrar de você. Falei, apontando para o meu relógio. Acabamos de correr 16 milhas. Oh, ela disse, tenho certeza que você tem coisas para fazer hoje. Foi uma ótima corrida. Eu deixei o tronco aberto. Tem bebidas e lanches lá. Então você deveria pegar algo e começar a se recuperar assim que puder. Falei. Becca diminuiu a velocidade e cruzou o campo em direção às quadras de tênis. Era o caminho mais rápido de volta para os carros. Quando terminei a minha volta, ainda tinha 5 milhas para fazer, e percebi que o carro de Becca já havia ido embora. Terminei as minhas milhas, e estava tão exausto que mal consegui chegar ao meu carro. Peguei uma Pepsi do tronco, e notei que a minha geladeira estava faltando. No lugar, havia um bilhete que dizia, área de piquenique, Grande Carvalho. Eu estava tão cansado para caminhar, então dirigi até a área de piquenique, que não podia ser vista da estrada, então era preciso saber onde estava. O carro de Becca estava lá, com a minha geladeira. De repente, eu pude caminhar confortavelmente de novo. Eu não sei como ela fez isso, ou de onde ela conseguiu os pratos de papel e as coisas, mas Becca transformou minhas frutas e lanches em um pequeno café da manhã adorável. Ela estava em pé na mesa de piquenique, na sombra de uma árvore, fazendo alongamentos pós-corrida. Eu poderia ficar lá, olhando para ela por horas, enquanto minhas pernas se contorciam, e não dizer uma palavra. Aí está você, ela disse, quebrando o silêncio. Sentiu minha falta? Eu pensei que você tinha ido para casa, respondi. Eu estava tão cansada que poderia te bater. Ela disse, mas não estava pronta para que acabasse ainda. Fui até a mesa e peguei um Snapple, continuando a olhar ao redor. O que você está procurando? Becca perguntou, dando um longo gole na minha Pepsi. Oh, meu Deus, isso é para você. Pensei, será que você descobriu sobre meu amor louco por Pepsi e trouxe para mim? Ela riu. Passamos mais algumas horas lá, discutindo tudo o que conseguíamos pensar antes de irmos para casa. Quando cheguei em casa, Carly estava me esperando. Ela parecia muito boa em esconder a preocupação. Talvez ela realmente estivesse preocupada. Ouvi dizer que algumas pessoas conseguem amar 2 parceiros ao mesmo tempo, mas de formas diferentes. Inferno, eu amava os meus 2 carros, mas para ser honesto, não igualmente. Me perguntei o que eu sentia por Carly. Ela me amava, e só tinha um caso com o Sr. Annie por diversão, ou ela realmente o amava, mas sabia que nunca seria feliz com o estilo de vida que ele poderia oferecer, então ela vivia comigo, fingindo estar contente, e me dava a noite como consolo para me manter por perto. Por que você ficou sumido tanto tempo? Ela perguntou. Acho que puxei algo. Menti. Estava doendo muito, mas eu tinha que terminar. Então você simplesmente continuou correndo, mesmo quando estava machucado, provavelmente piorando a lesão. Ela disse.
Ela era uma atriz digna de Oscar ou realmente estava preocupada? De qualquer forma, eu já tinha meu jeito de sair dessa. Ela encheu a banheira com água morna e sabonete para mim, e me deu Tilenol para a dor. Eu ia te pedir para me acompanhar até a casa da minha mãe hoje, mas vou ligar para ela e dizer que vamos na próxima semana. Ela disse. Por que você não vai? Falei. Eu provavelmente vou só dormir a maior parte do dia. Você pode ir e não vai precisar esperar até amanhã. Você geralmente fica em casa por cerca de 1 hora, disse. Então percebi que quase tinha me entregado. Quer dizer, você não precisa esperar até a próxima semana. Corrigi rapidamente, tentando cobrir meu erro. Não, eu deveria ficar com você. Ela disse, me olhando com desconfiança. Carly, vamos. Falei firmemente. Eu realmente acreditava que ela ia para a casa do Gubbers para ter um caso íntimo, mas eu não me importava para onde ela ia ou quanto tempo ficaria, desde que estivesse de volta aqui até às 7 da manhã, para pegar seus papéis de divórcio. Ainda estava tentando decidir se queria que ela ficasse ou não. Tomei um longo banho para me recuperar da minha corrida longa, depois fui para a cama e tentei dormir, mas estava muito agitado. Meus pensamentos estavam em beca, e nem todos eram puros. Qual era a diferença? Perguntei a mim mesmo, entre o que Carly estava fazendo e o que eu pensava que estava fazendo. A única diferença que eu via era que Carly fazia. Eu nem considerava nada parecido, até perceber que não havia como voltar para minha vida antiga com Carly. Fechei os olhos, e minha cabeça foi invadida por visões de Carly em Gubber Pyle, tendo uma noite ao meu lado na cama. Era tão quieto e entediante que eu não acordei. Então ela me disse que íamos ter um bebê, mas ela sorriu quando disse isso, então eu soube que não era meu filho. Quando a criança nasceu, ele apareceu usando um chapéu de palha e mastigando um fardo de feno. Eu finalmente adormeci, então não sei que horas Carly voltou. Ela pode ter ficado fora por 1 ou 2 horas, ou pode ter ficado a noite inteira, embora eu duvidasse disso, pois havia comida na mesa de cabeceira, e Carly não comia depois das 9 da noite. Também havia um livro aberto na mesa, o que significava que Carly passou mais uma noite sem estar com ele, então provavelmente estava pronta para ir para o trailer com seu verdadeiro amor, Sandecker. Olhei para o relógio de pulso com Glow in the Dark, e contei os segundos até o alarme disparar, encerrando meu casamento. Não é tarde demais, disse a mim mesmo, você ainda pode cancelar isso. Carly me envolveu com seus braços novamente, como se eu realmente significasse algo para ela. Talvez eu devesse ter comprado um chapéu de cowboy. Pensei. Deixando suas ações de lado, deitado aqui com uma mulher que parecia me adorar, estava tão bom. Especialmente quando ela estava apenas se inclinando sobre mim, assumindo uma posição que devia ser desconfortável só para ficar mais próxima de mim. Então o alarme tocou, e eu senti a tensão percorrer o corpo de Carly. Decidi que as ações de Carly iriam determinar o jogo. Se Carly não partir hoje, ainda vou confrontá-la sobre isso, mas vou tentar salvar o nosso casamento. Mas se ela for, tudo vai terminar entre nós. Eu não vou influenciar sua decisão de nenhuma maneira, será a escolha dela. Ela terá que escolher entre nós. Entre mim ou ele. Carly começou a se levantar. Eu não sei porquê, mas lágrimas estavam nos meus olhos, e basicamente joguei minhas próprias regras pela janela. Por que você não fica em casa hoje? Perguntei. Tanto para não tentar fazer com que ela ficasse. Talvez na próxima vez, querido. Ela disse, me beijando. Mas hoje eu realmente preciso ir. Uma corrida a mais ou a menos não vai te matar. Respondi secamente. Essa é muito importante, ela disse. É só algo que eu preciso fazer. E assim, como dizem, o dado foi lançado. Ver Carly se vestir pela última vez realmente me deixou triste. Claro, ela havia ganhado alguns quilos no último ano, enquanto corria 3 vezes por semana, ainda assim ganhava peso, mas não me importava até 3 dias atrás. Ela ainda era a coisa mais linda no meu universo, e eu realmente sentia falta do que tínhamos, mesmo que fosse uma mentira. Você se sente melhor? Ela perguntou, me beijando suavemente na bochecha. Fisicamente, provavelmente, murmurei. É isso que eu preciso. Quando eu voltar, tire suas roupas e fique pronto para mim. Ela disse com um sorriso. E não se esqueça, temos uma conversa hoje à noite, acrescentou, mais séria. Assim que o carro de Carly se afastou, os caminhões chegaram, e o Lexus de John apareceu. Eu abri a porta, e os homens começaram a entrar na casa enquanto eu me vestia. Um deles começou a trabalhar na porta da frente, enquanto o outro começou na porta dos fundos. Além de John e eu, havia apenas 6 homens na casa. De algum modo, eu esperava mais. Eles rapidamente embalaram tudo que remotamente se assemelhava a Carly, incluindo todos os seus produtos de higiene e acessórios de banho, em caixas muito boas e as rotularam, para que quase qualquer item pudesse ser facilmente encontrado. Deixaram cerca de 10% das caixas na varanda da frente, e carregaram o resto em um grande caminhão que seguiria Carly para onde ela quisesse, descarregando para ela. Tentei ser o mais educado possível. Durante os primeiros 7 anos, quando éramos realmente felizes, eu não pude evitar chorar enquanto absorvia tudo aquilo. Eles terminaram em menos de 30 minutos. John me apresentou ao oficial de justiça que iria entregar os papéis do divórcio. Apertei a mão dele e corri para o meu carro. Passei rapidamente pelo meu trajeto habitual, e comprei o café e os donuts favoritos de Carly, pela última vez. Voltei às 6h55, peguei as chaves novas das portas e assisti enquanto todos, exceto o motorista e o carregador do caminhão restante, se afastavam. John me disse que tudo, incluindo a ordem de restrição para o prédio onde eu trabalho, estava em vigor, devido à sua antiga amizade com Carly. Ele não queria estar ali, e eu também não.
Enquanto seguíamos em direções diferentes, vi o carro de Carly entrar no quintal. Não sei porquê, mas parei no meio da rua para olhar. Vi ela subir até a varanda. Ela parecia realmente feliz. E por que não? Ela acabará de voltar de uma tentativa de arrombar a cama de Fred Zil pelo chão dele, e estava esperando me dar outro golpe impiedoso. Vi ela tentando abrir a porta, mas não parecia perceber as caixas ainda. Vi o oficial de justiça se aproximando dela. Eles conversaram brevemente, ele entregou o envelope a ela, e ela gritou tão alto que eu vi sua voz quase na metade da rua. Carly caiu de joelhos, e simplesmente se sentou ali. Eu fui embora. Gostaria de dizer que, depois de ver a reação dela, toda a minha dor desapareceu ou que eu me senti melhor, mas não foi o caso. Mas isso aliviou a dor, pelo menos um pouco, e me colocou no caminho para superá-la. Os próximos dias com Becca realmente ajudaram a suavizar a dor. Ouvi muitas vezes que o amor não pode ser desligado como uma chave, mas parece que, quando você substitui um amor ruim por um muito melhor, milagres podem acontecer. No outro dia, eu estava no escritório do meu advogado, John Burman, revisando os últimos detalhes do processo de divórcio, quando ele recebeu uma ligação inesperada. Ele atendeu, e logo pela expressão no rosto dele, percebi quem estava do outro lado da linha. Era Carly. John ouviu dizer ao telefone, Carly. Eu suspirei, já esperava por isso. John colocou a ligação no viva voz, para que eu pudesse ouvir. A voz dela estava embargada, e eu sabia que ela estava chorando. A mesma cena repetitiva de sempre. Sim, respondeu ela. Carly, John disse calmamente, não deveríamos conversar sem o seu advogado presente. Eu não tenho um, ela disse, e pude ouvir o choro ficando mais alto. Bem, falando como seu amigo, John respondeu, tentando manter um tom neutro, você realmente deveria encontrar um. Por quê, John? Ela gritou do outro lado da linha. Eu não quero um advogado. Eu não quero divórcio. Eu só quero Robbie. Diga a ele que eu farei o que ele quiser. Eu não entendo por que isso está acontecendo. Eu o amo tanto, ela continuou, quase gritando. John olhou para mim, esperando que eu dissesse algo, mas eu balancei a cabeça. Não havia mais nada a dizer. Carly, ele respondeu, se você conseguir um advogado, podemos agendar uma reunião para discutir isso. O Robbie está se esforçando muito para ser extremamente justo com você. Ele quer que seja um divórcio amigável. Eu queria rir daquela palavra, amigável. Como você transforma em algo amigável, uma traição que destruiu a sua confiança e arruinou o que deveria ser uma vida inteira juntos? John continuou, tentando explicar os termos. Você fica com todas as suas coisas, e ele fica com todas as dele. Ele só quer a casa e o Mustang. Você pode ficar com todo o resto, incluindo os móveis. Além disso, mesmo que vocês tenham comprado o carro juntos, ele quer que você fique com ele. Eu não estava tentando ser cruel. Só queria me livrar do peso de tudo isso. Recomeçar. Ela podia ficar com tudo mais. Eu só precisava de um lugar para morar e do meu carro. O resto não importava mais. Por que ele está fazendo isso? Ela gritou, cheia de emoção. Porque eu não aguento mais. Pensei, mas não disse. John também não respondeu. Não havia um motivo simples que ela pudesse entender ou aceitar. Carly, arrume um advogado e podemos agendar uma reunião, ele insistiu, encerrando a conversa. Ok, ouvi ela dizer, entre soluços. Terei um advogado em 1 hora. Vamos marcar para as 9 da manhã de amanhã no meu escritório. John finalizou, e sem hesitar, desligou a ligação. Olhei para John, exausto. Isso nunca vai acabar. Vai. Ele deu de ombros. Só se você decidir assinar e seguir em frente. O resto é com ela. Assenti, mas lá no fundo eu sabia, mesmo depois do divórcio, uma parte de mim sempre seria assombrada por tudo isso. O dia do divórcio chegou, e eu entrei na sala de audiências ao lado de John, meu advogado. Eu sabia que seria difícil, mas estava determinado a manter a calma e encerrar aquilo de maneira digna. Então, a vi. Carly estava lá, e como sempre, tentou me desarmar com um sorriso. Um sorriso que, há algum tempo, teria sido suficiente para acender algo em mim. Mas agora eu só conseguia sentir dor. Desviei o olhar, incapaz de encará-la por muito tempo. Não queria que ela visse o que estava nos meus olhos. A dor, a decepção, a mágoa que nunca parecia ir embora. Eu sabia que, de alguma forma, isso a machucava também, mas não tanto quanto ela me machucou. Então, ela soltou algo inesperado, do nada. Ok, Robbie, se você não quer ter filhos comigo, eu vou esquecer tudo isso. Vamos só para casa. Por um instante, fiquei sem reação. Olhei para John, que parecia tão confuso quanto eu. Não fazia ideia do que Carly estava falando. Carly, o que você está dizendo? Perguntei, tentando manter a calma, mesmo que minha mente estivesse um caos. Eu achei que você fosse me dizer que quer ter filhos meus, e que você não está pronto para ser pai ainda. Talvez nunca, ela respondeu, como se fosse algo lógico. Era tão surreal que precisei de alguns segundos para processar o que ela estava insinuando. Então você simplesmente decidiu que, como eu quero ter filhos e você não, devemos nos divorciar, para que cada um de nós tenha o que quer. Ela continuou, tentando argumentar. Mas, Robbie, eu te amo. Bufei, quase involuntariamente. Era uma reação amarga, e eu sabia que isso a machucaria, mas não consegui evitar. Aquela palavra, amor, saindo da boca dela parecia uma piada cruel. Eu só te amo, e sem você não tenho vida, ela disse, com a voz carregada de tristeza.
O silêncio se instalou na sala. Por um momento, ninguém disse nada. Apenas o som da respiração pesada de Carly preenchia o espaço. Finalmente, rompi o silêncio. Caminhei até a TV no final da mesa, peguei o controle remoto e me virei para ela. Eu estava esperando não precisar fazer isso. Falei, tentando manter a voz firme. Eu só faria isso se tudo isso virasse um problema. Minhas mãos estavam trêmulas, mas segurei o controle firme. Senti as lágrimas querendo escapar, mas não deixei. Não ali, não na frente dela. Carly, continuei, minha voz quase um sussurro. Eu adoraria ter filhos com você, mas... Ela me interrompeu, desesperada. Então por que não podemos tê-los? Engoli em seco e respondi. Porque eu nunca vou saber de quem são, e eu não posso compartilhar isso com você, Carly. Precisamos de um divórcio. Sem mais palavras, apertei o botão no controle remoto, e o vídeo começou a rodar na TV. Eu me virei para assistir enquanto ela fazia o mesmo. Eu observei a expressão no rosto dela mudar, de confusão para reconhecimento. Ela sabia o que estava prestes a ver. Seus olhos se arregalaram, e a cor sumiu de seu rosto. Ela ficou em silêncio enquanto o vídeo mostrava a verdade nua e crua. Literalmente. Lá estava ela, em um lugar que ela reconhecia bem, tirando a roupa e caminhando pela sala. Eu a observei, sem desviar os olhos. Não por vingança, mas porque queria que ela enfrentasse isso. Que ela entendesse porque nunca poderíamos voltar. Enquanto o vídeo continuava, eu vi Carly encolher-se na cadeira, cada vez menor. E, pela primeira vez, senti que talvez, só talvez, ela estivesse começando a entender o estrago que tinha causado. Enquanto eu assistia aquele vídeo devastador, vi Carly, minha esposa, subir na cama com aquele homem. A visão foi um soco direto na alma, mas o que me quebrou de verdade não foi o vídeo em si, mas o descaso dela ao observar tudo. Ela parecia mais preocupada com a aparência dela do que com o estrago que tinha causado em nossa vida. Damn, minha bunda está enorme. Foi o que ela murmurou para si mesma enquanto assistia. Naquele momento, percebi o quão distante estávamos. Não era apenas a traição física, era a desconexão emocional, o vazio onde deveria haver arrependimento e empatia. Meu advogado, John, estava visivelmente desconfortável, como se sentisse o impacto da traição quase tanto quanto eu. Mas para mim, era um peso esmagador. Eu não conseguia mais segurar as lágrimas. Elas simplesmente escorriam pelo meu rosto sem parar. Eu queria ser forte, mas estava destruído. Cada segundo daquele vídeo apertava ainda mais um nó no meu peito, como se sugasse a vida de mim. Então, Carly quebrou o silêncio com uma desculpa desesperada. Robbie, não é o que você pensa. Eu posso explicar. Eu nem levantei a cabeça para olhar para ela. Não tinha forças. Era como se tudo dentro de mim tivesse se esgotado. Apenas mantive minha cabeça baixada sobre a mesa, chorando em silêncio. John, tentando aliviar a tensão, sugeriu que fizéssemos uma pausa. Ele me levou para fora da sala, deixando Carly com o advogado dela. Assim que saí, ouvi a explosão. O advogado dela começou a gritar com ela, tão frustrado quanto eu estava. Você é estúpida. Por que não me contou sobre isso? Ele berrava. Mesmo do lado de fora, pude ouvir os ecos de sua indignação. John, ao meu lado, colocou a mão no meu ombro, tentando me consolar. Desculpa, cara, ele disse baixinho. Naquele instante, percebi que mesmo o advogado dela entendia o que ela tinha feito. A magnitude do estrago. Carly tinha cruzado um limite do qual não havia volta. Eu só queria que tudo acabasse. Voltei para a sala, hesitante, com John ao meu lado. Carly estava sentada, com os olhos cheios de lágrimas, e o rosto marcado pelo desespero. Ela parecia uma criança que sabia que tinha cometido um erro enorme, e estava implorando por uma chance de corrigi-lo. Mas eu não conseguia mais. Não conseguia olhar para ela sem sentir que cada coisa boa que tínhamos construído havia sido esmagada. Cada sorriso, cada momento feliz, cada promessa de um futuro juntos agora parecia uma memória distante, manchada pelo que ela tinha feito. Eu me sentei novamente, tentando manter alguma compostura. Carly começou a falar, mas eu mal conseguia ouvir. Era como se minha mente estivesse flutuando, presa entre o desejo de gritar e a necessidade de simplesmente desaparecer dali. Enquanto ela falava sobre arrependimento, sobre querer consertar as coisas, sobre me amar, percebi que aquelas palavras já não significavam nada para mim. Eu a amava, talvez ainda amasse, mas não podia mais ignorar o que tinha acontecido. A traição dela não foi apenas um erro, foi uma escolha, repetida vezes suficientes para destruir tudo o que tínhamos. O peso no meu peito era insuportável. Eu queria gritar, chorar, quebrar algo, mas tudo o que fiz foi me levantar e sair da sala novamente. John me seguiu, e eu sabia que ele entendia. Não havia mais nada a ser dito. A hora do confronto final chegou, e eu sabia que precisava ouvir a verdade de Carly antes de tomar qualquer decisão. Quando eu e John voltamos para a sala, Carly parecia ansiosa, quase desesperada. Ela se aproximou e implorou. Eu sei que meu advogado foi embora, mas eu só preciso explicar isso. Podemos conversar? Assenti levemente, não porque acreditava nela, mas porque queria encerrar aquele capítulo da minha vida. John foi claro. Só se você assinar um termo de liberação, admitindo que continuou a conversa sabendo que não tem advogado, e permitir que tudo seja gravado. Ela aceitou na hora. Qualquer coisa, respondeu, quase implorando. Carly começou. Robbie, eu te amo mais do que a própria vida. Mas eu odiava correr. Nunca fui boa nisso. Foi assim que conheci Mark.
Ele tinha tempo livre porque não trabalhava, e no começo era só companhia enquanto eu deveria estar correndo. Eu usava aquelas roupas justas de treino, e ele começou a fazer comentários sobre como eu estava bonita. Minha expressão deve ter endurecido, porque ela parou por um momento antes de continuar. Você sempre me diz que sou linda, mas você é meu marido. Você tem que dizer isso. Ouvir isso de outra pessoa foi lisonjeiro. Eu me deixei levar. Ela descreveu como os encontros evoluíram, passando de conversas para algo físico. Cada palavra que saía da boca dela era como uma facada no peito. O tom dela era quase casual, como se quisesse justificar o injustificável. Robbie, isso nunca teve a ver com amor. Era só algo momentâneo, algo que durava 1 hora. Eu só te amo. Sempre foi você. Respirei fundo, tentando manter o controle, mas as palavras dela ecoavam como um insulto. O dia em que eu fiz aquele vídeo foi uma sexta-feira, não foi? Perguntei. Ela hesitou antes de confirmar. Sim. Foi o dia em que decidi terminar com ele. Eu estava cansada de mentir para você. Eu queria começar uma família com você, e não podia continuar com aquilo. Ela tentou me convencer que o outro cara era irrelevante. Robbie, ter intimidade com ele era chato. Ele era só um aperitivo. Você era o prato principal, ela disse, mas as palavras soaram vazias, quase absurdas, mesmo para ela. Olhei para ela com a última força que me restava, e entreguei os papéis de divórcio. Então, falei, preciso te fazer 4 perguntas. Se você responder todas, eu rasgo esses papéis e tentamos consertar as coisas. Mas, se não conseguir responder nenhuma delas, você precisa me deixar ir. Ela acenou, hesitante. Você me ama? Com todo o meu coração e alma, respondeu ela sem hesitar. Eu te amava. Você parecia realmente amar. Ela disse, a voz vacilando. Eu já te bati? Te tratei mal? Me recusei a ouvir sua opinião? Fiz com que você não pudesse vir até mim se algo estivesse errado? Não, nada disso, disse ela, com um sorriso nervoso. Então veio a última pergunta, aquela que estava queimando dentro de mim. Então, por que foi mais fácil para você ter um momento íntimo com algum fazendeiro pelas minhas costas durante 1 ano e destruir nosso casamento, do que simplesmente dizer, Robbie, eu não gosto de correr? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carly ficou parada, sem conseguir responder. Era como se, naquele momento, ela finalmente tivesse percebido a gravidade do que havia feito. Ela se recusou a assinar os papéis, mas, para mim, tudo já estava terminado. As respostas que eu precisava estavam no vazio das palavras dela. Mesmo depois do divórcio ser oficializado, algo dentro de mim ainda parecia desconectado da realidade. Era estranho como, apesar de tudo que Carly tinha feito, eu não conseguia sentir raiva suficiente para destruí-la. Não postei o vídeo online, não entreguei cópias para nossos amigos, nem mesmo falei mal dela para ninguém. Guardei aquilo comigo, como se fosse um fardo que só eu deveria carregar. Eu me joguei na terapia, tanto sozinho quanto ao lado dela, mas não fazia diferença. Sessão após sessão, parecia que estávamos andando em círculos, incapazes de encontrar um ponto em comum. Carly queria recuperar nosso casamento, estava disposta a qualquer coisa, até mesmo morar separadamente para recomeçarmos do zero. Eu, no entanto, não conseguia mais olhar para ela sem sentir uma dor profunda. Confiar nela de novo? Isso parecia impossível. Lembro de um momento em particular, quando Carly me mostrou algo na internet, um cinturão de castidade com cadeado, como uma espécie de símbolo de sua dedicação em nunca mais errar. Olhei para ela, e tudo o que consegui sentir foi tristeza. A imagem daquele objeto ridículo apenas reforçava o abismo que havia se formado entre nós. Mesmo assim, paguei por todas as sessões de terapia. Carly estava sem dinheiro, tendo faltado tanto ao trabalho por conta de tudo isso. Mas, para mim, ir àquelas sessões era inútil. Era um sofrimento diário que não levava a lugar nenhum. Com o tempo, comecei a perceber algo que me devastava ainda mais. Carly observava, enquanto a luz em meus olhos desaparecia. Antes, eu entrava em um cômodo e ficava feliz em vê-la, mas agora eu simplesmente sentia um peso insuportável. Onde havia brilho, restava apenas um olhar vazio, triste, que dizia tudo o que eu não conseguia colocar em palavras. Finalmente, ela cedeu. Carly assinou os papéis de divórcio. Disse que entendia minha decisão e que, talvez, com o tempo, eu pudesse perceber que ela nunca me machucaria novamente. Era um pensamento ingênuo, quase infantil, mas percebi que, no fundo, ela ainda nutria a esperança de que um dia, talvez, pudéssemos nos encontrar novamente e construir uma nova história. Quando estávamos na última reunião com os advogados, Carly mencionou algo sobre termos filhos um dia. Eu disse a ela algo que era verdade, mas que talvez ela não tenha entendido completamente na hora. Carly, eu adoraria ter filhos com você. Mas, se isso me matasse, eu ainda assim os teria. Depois do divórcio, eu sabia que precisava de tempo para me encontrar. Fiz algo que sempre quis. Me inscrevi em um cruzeiro, viajei sozinho e passei semanas apenas pensando no que queria para minha vida. Foi revigorante, como se, pela primeira vez em muito tempo, eu pudesse respirar sem sentir aquele peso no peito. Alguns meses depois, Carly me viu por acaso enquanto dirigia perto do parque. Eu estava correndo, algo que sempre me trouxe paz. Ela sabia disso, e eu imaginava que aquele momento pudesse doer para ela. Enquanto eu corria, senti o vento no rosto e o peso das pernas trabalhando contra o chão. Não era apenas exercício, era liberdade. Ela parou o carro e me observou à distância.
Talvez estivesse tentando interpretar o sorriso no meu rosto, aquele sorriso genuíno que antes ela conhecia tão bem. Depois, me viu caminhando até o meu velho carro, um Taurus, ainda preferido em vez do Mustang. Carly sabia o que aquilo significava. Correr e dirigir aquele carro sempre foram as minhas formas de escapar da tristeza. O que talvez ela não soubesse é que, pela primeira vez desde que tudo desmoronou, a depressão parecia estar realmente indo embora. Eu finalmente estava começando a superar aquilo, um passo, ou uma passada, de cada vez. Eu não sabia que Carly estava me observando naquele momento. Para mim, era apenas mais um dia, um bom dia, na verdade. Eu estava correndo no parque, o lugar onde sempre encontrava paz. E, sim, Becca estava lá comigo. O sorriso dela era inconfundível, aquele meio torto e travesso, como se soubesse exatamente o que fazer para iluminar meu mundo. Corríamos lado a lado, mas ela sempre me provocava, fingindo que poderia me vencer. Quando chegamos ao fim da trilha, ela desacelerou, rindo enquanto eu olhava para trás e dizia algo como: "Você nunca vai me superar, nem tente." Ela fingiu um olhar ofendido, mas estava rindo também. Aquele era o tipo de momento que eu sempre sonhei em ter em meu casamento com Carly. Leveza, parceria, alegria genuína. Mas esses momentos nunca chegaram com ela. E agora, ali estava eu, vivendo o que parecia ser uma nova chance, com alguém que parecia entender minha dor e me trazer de volta à vida. Quando ela parou para recuperar o fôlego, eu notei o pequeno inchaço em sua barriga. Meu coração disparou, mas não de tristeza ou dor, era de alegria. Eu me ajoelhei, acariciei a barriga dela e encostei meu ouvido ali, como se já pudesse ouvir nosso bebê. Ela riu, me chamando de bobo, mas eu sabia que aquele momento era real, algo que eu nunca pensei que teria de novo. Quando ela me beijou, foi como se o mundo inteiro desaparecesse por um segundo. Era só ela, eu, e o futuro que estávamos começando a construir juntos. Eu não fazia ideia de que Carly estava assistindo tudo isso. Não sabia que ela estava ali, no carro, vendo o momento que, talvez, ela também tivesse imaginado para nós dois um dia. Mas a vida não espera por ninguém, e eu havia aprendido isso da maneira mais difícil. Quando ouvi o som de pneus cantando e o estrondo de metal se chocando, virei rapidamente. Um caminhão havia parado, e, a poucos metros dele, um carro estava completamente destruído. Meu coração gelou quando percebi que reconhecia aquele carro. Carly! Eu gritei, já correndo em direção ao acidente. Mas era tarde demais. Ela estava lá, imóvel, presa entre o volante e o banco. Seus olhos estavam fechados, e o sangue escorria por sua testa. Eu a chamei, gritei por ajuda, mas, no fundo, sabia que ela já tinha partido. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas não havia mais nada a ser feito. Eles me afastaram, dizendo que fariam o possível, mas a expressão em seus rostos dizia tudo. Enquanto eu ficava ali, olhando para o carro destruído, um turbilhão de emoções me consumia. Raiva, tristeza, arrependimento. Carly tinha cometido erros, mas ninguém merecia aquele fim. Eu soube, naquele instante, que ela havia me visto, que, de alguma forma, aquilo a tinha levado a perder o controle. E, embora parte de mim sentisse que não era responsável, outra parte não podia deixar de pensar que talvez, se eu tivesse encontrado outra maneira de lidar com tudo, ela ainda estaria viva. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.